Boa tarde, vou fazer aqui a leitura comentada de Atos 6, de 1 a 10, que é do pão diário do dia 13 de agosto. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós iremos preservar na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Agora eu vou ler os versículos comentados. Quando lemos a respeito da igreja primitiva, somos informados sobre os milagres, a solidariedade, a generosidade e a comunhão dos cristãos, e podemos desejar ter feito parte desta igreja perfeita. Mas, na verdade, a igreja primitiva tinha problemas, assim como temos hoje. Nenhuma igreja foi ou jamais será perfeita até que Cristo e seus seguidores estejam unidos em sua segunda vinda. Todas as igrejas têm problemas. Se as deficiências de sua igreja o afligem, pergunte a si mesmo: uma igreja perfeita permitiria que eu fosse um de seus membros? Então faça o que puder para tornar a sua congregação melhor. Uma igreja não precisa ser perfeita para levar adiante a causa de Cristo. Havia um outro problema interno na igreja primitiva. Os judeus de origem hebraica falavam hebraico. Os judeus helenistas falavam grego. Esses judeus de outras partes do mundo provavelmente se converteram ao cristianismo no Pentecostes. Os cristãos que falavam grego reclamaram que suas viúvas não eram tratadas de forma justa. Talvez este favoritismo não fosse intencional. A causa seria a barreira causada pelo idioma. Para corrigir a situação, os apóstolos constituíram 7 homens respeitáveis que falavam grego como responsáveis pelo programa de distribuição de alimentos. Isto resolveu o problema e permitiu que os apóstolos mantivessem seu foco no início e na pregação das boas novas de Jesus. Os 12 são os 11 apóstolos discípulos originais e Matias, que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. À medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam. Uma delas era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. Os apóstolos precisavam concentrar-se na pregação. Então escolheram diáconos para administrar o programa alimentar. Cada cristão tinha uma função vital a desempenhar na igreja. Ver 1 Coríntios 12. Se você já ocupa uma posição de liderança e está sobrecarregado por suas responsabilidades, determine quais são as habilidades que lhe foram dadas por Deus e reveja suas prioridades. Então procure outras pessoas para ajudá-lo. Se você não faz parte da liderança, saiba que tem dons que podem ser usados por Deus em várias áreas do ministério da igreja. Coloque estes dons a serviço do mestre. Essa tarefa administrativa não foi tratada de modo inconsequente. Observe os requisitos dos homens que cuidaram da distribuição dos alimentos. Deveriam ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. As pessoas que têm grandes responsabilidades e que trabalham próximas às outras devem ter essas qualidades. Devemos procurar homens e mulheres espiritualmente sábios e maduros para liderar nossas igrejas. As prioridades dos apóstolos eram corretas.
O ministério da palavra nunca deveria ser negligenciado por causa dos fardos administrativos. Os pastores não devem tentar desempenhar todas as tarefas da igreja, e ninguém deve esperar que o façam. Ao contrário, o trabalho da igreja deve ser dividido entre os membros. A liderança espiritual é algo sério. Não deve ser tratado de modo inconsequente. Na igreja primitiva, os homens escolhidos para o diaconato foram comissionados pelos apóstolos, pela oração e imposição de mãos. Impor as mãos sobre alguém, uma antiga prática judaica, era um modo de separar uma pessoa para um serviço especial. Jesus disse aos apóstolos que eles deveriam testemunhar primeiro em Jerusalém. Em pouco tempo, o evangelho foi divulgado à cidade inteira e a todas as classes sociais. Até alguns dos sacerdotes se converteram, uma violação óbvia dos ditames do Sinédrio, que traria riscos à posição deles. A palavra de Deus se expandiu como ondulações em uma lagoa tranquila, onde, de um único centro, cada onda toca a próxima, favorecendo a difusão mais ampla e de maior alcance. As boas novas ainda se espalham deste modo hoje. Você não tem hoje que mudar o mundo sozinho. É suficiente ser parte da onda, tocar aqueles que estão ao seu redor, que por sua vez tocarão outros, até que todos sintam o movimento. Nunca pense que sua parte é insignificante ou sem importância. O pré-requisito mais importante para qualquer tipo de serviço cristão é estar cheio de fé e do poder do Espírito Santo. Por este poder, Estevão foi um servo sábio, um realizador de milagres e um evangelista. Pelo poder do Espírito Santo, você pode colocar em prática os dons que Deus lhe deu. Os libertos eram um grupo de escravos judeus libertados por Roma e formaram sua própria sinagoga em Jerusalém.